Fala nação, fala se liga, vamos nessa. Separei para vocês aqui um momento aqui do debate da ESPN falando sobre o Flamengo na Libertadores e também os seus possíveis adversários, hein? Chega deixando o like, se inscrever no canal, simbora, vamos nessa. Muito em administrar os jogadores e não administrar o jogo. Quando a gente começou a administrar o jogo também, né, foco no jogo, tanto que você tem, o Crespo pegou o trabalho do Zubeldia, então um argentino, o Abel português, outra escola importante. Jorge Jesus, o outro campeão, recentemente. O Arthur Jorge, você tem no Flamengo um treinador que nasceu no Brasil, mas como treinador, ele é um treinador europeu, que é o Felipe Luiz, com um entendimento de futebol brasileiro muito apurado, porém como treinador ele cresceu num outro futebol. E no meio desses tem dois brasileiros campeões. Um, o Dorival, que se preocupou em se reinventar, que foi cada vez mais entendendo as necessidades de mudança, ele mesmo fala sobre isso, e hoje é um técnico melhor do que era há 10 anos, porque ele não ficou repetindo as mesmas coisas que fazia sentado em um sucesso, ele hoje em dia é melhor. E o outro, o Diniz, que é diferente de tudo, que é muito autoral, que é muito jeito dele, que não é um técnico que acreditava em coisas que se faziam antigamente para... Eu não quero que... O Diniz gostem ou não, um revolucionário. Ele é um maluco no sentido positivo do futebol, né? Então esses foram os dois técnicos brasileiros que ganharam Libertadores ultimamente. Isso para não entrar nas disputas dos técnicos no Campeonato Brasileiro, porque também ou é Palmeiras do Abel, né? Tem o título do Rogério, que também é um técnico novo, moderno, técnico super atualizado, ou seja... Se alguém duvidar, tem 5 argentinos classificados para a Copa. A gente tem uma tela. Dimas, dispara a tela para a gente falar da questão do valor, né? A gente tem uma tela que fala sobre o valor dos elencos das oitavas de final, baseado no site Transfer Market. Né? A gente tem o Palmeiras, curiosamente, o Palmeiras com um valor, segundo o Transfer Market, acima do Flamengo. Aí o São Paulo em terceiro, River Plate próximo do São Paulo, Racing próximo do River. Vélez já cai bem, Estudiantes, e aí a gente vê a LDU muito abaixo. Isso o valor medido em milhões de euros. Assim, aqui obviamente a gente vê que de fato os brasileiros estão acima, especialmente Palmeiras e Flamengo, que é aquilo, né? O São Paulo próximo do River. Mas a LDU que a gente fala que pode realmente fazer um estrago, aí, especialmente pelo que faz em casa, com um valor muito baixo. E com o técnico brasileiro. A questão é a altitude mesmo? Então, eu acho que sim. Eu acho que se a gente estivesse falando em 2 jogos, ainda que a altitude de Quito não seja uma altitude... 50. Não é uma altitude como a que a seleção brasileira enfrentou há 2 semanas, ali, porque ali é uma insanidade. Ali você não tem dúvida de que o bicho vai pegar muito. Em Quito pode pegar para alguns, não pegar para outros, mas em geral para alguém vai pegar. Então não tem muito... É certeza que você, em alguma medida, você vai sentir, em algum nível você vai sentir. Mas quando eu falava dos elencos, eu estava me referindo a isso. Você vê que existe uma diferença bastante considerável entre a LDU e o River Plate, por exemplo. Né? Porque aí nós estamos falando de jogadores que são de patamares diferentes, quer dizer, jogadores que pertencem às seleções sul-americanas que vão jogar uma Copa do Mundo e tudo mais. E sempre lembrar que eu acho que muita gente desmerece o trabalho do Transfer Market, que é um trabalho bem feito, e eu digo isso tendo perguntado a vários empresários de futebol, inclusive dos mais importantes do mundo, que já sentaram aqui no Bola da Vez, né, para dar entrevista para a gente. Isso tem muito a ver também, o valor de mercado. Então, o que justifica o Palmeiras mais valioso do que o Flamengo? Que é um fato. Acho que é um fato. Mas é uma questão da idade dos jogadores. É a coisa que você compra, às vezes, jogadores que você não tem ainda esse jogador firmado, ele não é uma certeza, mas ele tem um valor ali, porque ele é um jogador de 22, 23 anos, que pode chegar num determinado aspecto. Então, se você for ver, para citar um exemplo bom sobre o que significa valor de elenco, o Arrascaeta certamente não é um jogador muito valioso. Mas o Andrés Pereira talvez que nem jogou praticamente, Sim. apareça pela idade, é isso. Embora agora ninguém está discutindo isso. Você vai falar, o Andrés Pereira, o Arrascaeta não é um jogador dos mais valiosos, certamente não é dos mais valiosos da Libertadores, mas é, dentro de campo, um dos mais valiosos, sem dúvida nenhuma, porque aí é a questão de quanto ele vale para uma revenda, para uma eventual negociação. Então eu acho que é sempre importante a gente fazer essa distinção quando a gente fala
sobre valores dos jogadores. Porque os valores têm a ver com o poder de venda, com quanto ele vai custar para um outro clube, e não necessariamente apenas pelo que ele te entrega dentro de campo. Eu não curto muito a lista deles, porque você tem que dar tanta explicação para Então, mas acho que é importante considerar isso, que... Não, mas acho que o Jean já se concorda com o Jean. eu Você acho pega um Jorginho, por exemplo, o valor de mercado hoje dele. Isso, o Jorginho também, não vale... Exato. E ele é o melhor da posição disparado. Disparado, sem concorrência. É isso, ó, Saúl, Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique então vão também. tirar eles do time, gente. É, É isso, exatamente. o outro vale mais. O importante é ser valioso em campo, Dentro né? da montagem do elenco, e assim, a LDU está ali em último, mas a LDU, qual é a característica da LDU há muitos anos com diferentes treinadores? É montar elenco, trabalhar muito bem a estrutura do clube, né? Buscar na estrutura algo que não é normal, às vezes até no futebol, Sim. de outros países, Equador, Peru, colombiano, um pouquinho mais, mas assim, de montar equipes que possam ter muito conteúdo, muita pesquisa, um trabalho tranquilo no dia a dia. Então, sim, não vai aparecer em último na lista, não quer dizer que seja o último. Claro. E, cara, Aliás, só lembrar de uma coisa em relação a isso tudo, até que tem a ver com Palmeiras e River. Lembrar que o River fez de tudo para tirar o Flaco Lopes do Palmeiras. O Palmeiras disse não. E muita gente cornetou a direção do Palmeiras naquele Pra não momento. fazer negócio. Falando, pô, como assim? Vende esse cara, vende esse bagre. A Vende, ideia era vende esse bagre, Tá entendeu? E aí vocês acabaram de falar, né? convocação para a seleção argentina. Exato, só a muda- convocação muda- da seleção argentina já fez o valorzinho do O cara já deu play Exatamente. ali. Falou, vamos subir esse negócio. Agora, eu tava ouvindo vocês, eu queria trazer um pouco o Flamengo, porque como o duelo, a gente tá falando sobre os duelos, e o duelo a gente já acabou. É, porque a gente... Vamos falar do e não é Flamengo? assim, Não, eu é entendi. assim, né? Acho que- E aí, eu ouvia vocês e eu lembrava que, acho que foi o Jean que citou Penharol e Olímpia. Isso. O Flamengo teve, Eram mesmo na fase poderosa, eliminações constrangedoras. Teve uma primeira fase ruim, passou em segundo. Quando há o sorteio, a gente olha e fala, pô, com o Inter é um jogo grande, Flamengo favorito, mas jogo grande, mas depois o chaveamento ficou mais fácil. A pergunta que eu jogo para vocês é, o Flamengo hoje está imune não a ser eliminado, mas a eliminação, entre aspas, patética, aquela que você fala assim, não, contra esse não Esse vai. Flamengo- Esse Flamengo está imune a isso. Ele é mais confiável, né? Esse Flamengo que você citou tem uma diferença muito grande. E esses outros Flamengos. E é o seguinte, depois compara também o primeiro quem semestre. mandava? Quem mandava? Quem mandava ficava dentro do vestiário. E o treinador Sim. nem sempre mandava muito. Mandava era o vestiário. Os jogadores. Né? Mandava. Assim, isso era muito claro. É uma pipa de esperar. Até por quem não deveria Sim. ter serenidade, a coisa sai do túmulo. E isso, cara, no mundo do futebol, uma palavra muda tudo. Muda tudo. Muda, cara. Você vai falando, aquilo lá fica na cabeça de alguém, você ficou martelando uma semana aquela história, uma hora vem pra cima de você. Então você tem que tomar muito cuidado. A administração não era. Não passava nem perto do que é hoje. Não estou dizendo que hoje é maravilhosa, extraordinária, a maior do mundo. Mas é muito melhor do que aquela que havia lá dentro. A partir da direção, eu vi uma direção frágil no comando do vestiário. Os treinadores que lá, tirando o Jorge Jesus, eles pareciam pequenos. Não, você pega o cara, o São Paulo. Não, eu não gosto desse cara. Tchau. Explodiu, foi pra lua. E chegavam o Rogério grandes, né? teve dificuldade. Tite. O Tite teve dificuldade. Chegavam O Dorival foi o cara que conseguiu, numa emergência, para salvar um ano. Ele veio, o cara entendeu que esse precisava jogar, que ele precisava jogar, que esse também. E isso deixava todo mundo feliz no vestiário. E ele foi no limite do que ele poderia fazer. Aí a direção entende, você até entende a cabeça dela. Ele falou, não, precisamos melhorar o rendimento da equipe. Gente, explodiu o negócio. Você viu o Vitor Pereira. O negócio explodiu. Porque era o vestiário é que administrava. Hoje o vestiário não administra mais. É um outro grupo. É um grupo com um entendimento de futebol de alto nível, do mais alto nível. Jorginho jogou no mais alto nível. Saúl, Igor, mais alto nível. Danilo, Alexandre. E as saídas colaboraram para isso As também. saídas.
Acho que a saída do Gabigol, a própria atitude do Felipe Luiz, tão criticada por tanta gente naquele momento em relação ao Pedro, foi maravilhosa. E eu falo tranquilamente porque eu defendi no momento em que ele falou o que tinha falado. Então, acho que tudo isso que o Calçade está falando fica muito claro até nesses dois gestos, né? Na escolha de abrir mão do Gabigol, porque foi o que o Flamengo fez e certamente com o consentimento do Felipe Luiz. Exatamente, quero que mantenha, eles manteriam. E a própria atitude do Felipe Luiz em relação ao Pedro, eu achei que foi muito positiva. Sobre o confronto, decidido ou não, primeiro, é o que o Calçade falou, é um mata-mata, existe sim esse histórico de Olímpia, de Penharol, mas acho que é um outro Flamengo hoje. Para mim, assim, se o segundo jogo fosse em casa, se o segundo jogo fosse no Maracanã, aí, olha, eu vou te falar que eu não ia nem conseguir ver alguma... Porque o Flamengo tende a conseguir... Né, Mas pode acontecer de o segundo não ter sentido se ele Então, jogar com uma intensidade. Eu vejo um time que tem uma dificuldade muito grande em criar. O Estudiantes. Estudiantes. A partir da primeira zona de criação, quando você sai com a bola da defesa para o outro gol, você começa a se articular ali. E eles têm uma dificuldade grande de criar, mas assim, a E questão aí é você que pega eles... um Flamengo, como o Davi Luiz projetou, Então, pega e marca. Por isso que o Pedro saiu da equipe. Então, mas acho que seria importante para o Flamengo fazer isso. Tentar resolver a parada no primeiro jogo. E aí eu digo isso por quê? Porque, a exemplo do que a gente falou do River Plate, o ambiente no estádio do Estudiantes é pesado também. Claro, é um estádio menor, é mais acanhado, mas isso às vezes nem é algo que te deixa mais confortável, pelo contrário, te deixa menos confortável. A torcida é espetacular também. Então, assim, levar um bom resultado para lá, eu acho que é importante, porque por mais que o Flamengo seja muito superior, a gente já falou aqui, é a maior distância entre um brasileiro e um estrangeiro nessas quartas de final, sem dúvida nenhuma, o Flamengo é o mais favorito dos brasileiros a passar para a semifinal, mas assim, esse tipo de coisa precisa ser respeitado, o ambiente, tá? Então acho que assim, é importante demais para o Flamengo pensar em não só vencer o jogo, mas vencer bem, para ir com tranquilidade. Aquela história, o Flamengo é muito favorito, todo mundo sabe disso, mas os jogadores não podem pensar nisso. Nem o técnico. O Felipe não vai pensar nisso, acho que os jogadores, até por conta dessas eliminações, os que vivenciaram isso, devem estar bem escaldados. Eu concordo com o Calçade, a administração hoje ela é muito mais austera. Você vê que os dirigentes aparecem menos, os jogadores são menos personagens do que eram antes, o jogo coletivo é exaltado. Teve uma crise. O caso do Pedro... E que acabou em quase um dia e meio. Que foi implodida. Mas ao mesmo tempo que o caso do Pedro foi uma crise, eu acho que foi uma solução. Obviamente, estou falando não da parte da mensagem para o Mauro, né, com a questão da venda e tudo mais, porque aquilo ali acabou gerando, de fato, Sim. é disso que é uma crise. Essa foi a crise. Por outro lado, o mesmo Pedro foi, acho que, o protagonista, né, involuntário, evidentemente, de uma atitude ali do Felipe Luiz que, na minha visão, foi uma atitude positiva, como recado para o grupo. Duas, com o Gabigol, que você citou, porque se ele banca, não, eu preciso de qualquer jeito, talvez ele ficasse. E a outra é o Pedro, dois jogadores super importantes na estrutura do Flamengo. Nesse momento, ele diz que ele te prova que ele realmente deixou de ser jogador e definitivamente ele é um treinador. Porque ele está pensando na estrutura do time que ele acredita ser o melhor. Muita gente pode não concordar. Eu queria o Gabigol e o Pedro juntos. Tudo bem, é legítimo, é do futebol. Na cabeça dele, e ele é o treinador, ele não vai dirigir o Flamengo com a minha cabeça dentro do vídeo, né, a Toré de áudio. E de 40 milhões de torcedores, cada um vai pensar diferente. Ele tem que fazer do jeito dele. E ali ele fez. E você não pode dizer que o Flamengo se deu mal. Né? Então, contra o Estudiantes, eu acho que esta versão do Flamengo, que foi sendo desenvolvida, e eu dizia lá atrás, em setembro, o Flamengo de outubro vai ser melhor. Talvez valha para o Palmeiras também. O Palmeiras de outubro está melhor do que o de setembro. Mas o Flamengo, esse jogo em casa, o primeiro, eu acho que não é super legal. Por quê? Uma vitória, claro que quanto mais gols, melhor. Mesmo que seja por 1-0, você vai tirar os Estudiantes lá do fundo. E aí o Flamengo tem condição de chegar na Argentina e jogar. E de passar. É mais fácil
Flamengo golear jogando em casa, não mesmo na Argentina, ou mesmo jogando em casa, do que tropeçar. Agora, o jogo é jogado, né? Turma, pra gente já temos que ir pro intervalo, mas a gente falou do São Paulo como confronto e dificuldade da LDU, mas a gente viu os argentinos